E os mortos morreram ou morrerão? Não estou falando aqui de algo da língua portuguesa. Os mortos morreram ou morrerão? Veremos agora o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. E começamos com Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Nunca mais é um tempo muito longo, muito distante. Agora nós precisamos entender então o contexto disso, o contexto, como é que Deus nos revela esses fatos. Bom, nós vamos adiante ao estudarmos a natureza da morte. Durante essa semana falamos disso, mas eu trago agora um trecho do livro O Grande Conflito, páginas 450 e 458. Aqui trazemos então primeiro uma consideração sobre o Apocalipse. Os mortos fecham os olhos e o próximo evento que verão será a volta de Jesus, o seu retorno após o milênio. Isso está em Apocalipse 20, versos 7 a 15. Até lá, todos os mortos, os justos e os ímpios descansarão por um tempo que lhes parecerá um instante. Para os vivos, a morte parece durar muito tempo, mas para os mortos, apenas um instante. Se fosse verdade que a alma passa diretamente, agora sim o Grande Conflito de Ellen White, se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Por causa dessa crença, muitos têm sido levados a colocar fim à sua existência. Aqui lembramos dos kamikaze, de tantas outras filosofias e crenças religiosas que cultuam a morte e os mortos. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos do mundo eterno. Em parte alguma nas Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Pelo contrário, nós vemos aqui o texto citado em Apocalipse capítulo 20, e vamos a ele, Apocalipse 20, do verso 7 até o verso 15. Vou ler a partir do verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui, os que seguem o caminho de Cristo ressuscitaram. Jesus ressuscitou, ele não ficou entre os mortos. Durante 3 dias e 3 noites, Jesus dormiu no sepulcro morto, porque a morte é um sono. Alguns vão experimentar o sono eterno, a segunda morte, mas outros estão esperando a ressurreição para encontrarem-se com o seu Deus. Outros ainda vão temer esse dia, porque os mortos morrerão, mas os vivos, esses, ainda que morram, viverão, é o que diz a palavra de Deus. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante 1000 anos. É o milênio onde está sendo praticado a confirmação do juízo de Deus. Os justos sacerdotes, os que seguiram Jesus, vão ressuscitar e alguns, transladados vivos, participarão do juízo eterno. Depois, eles não participam da segunda morte, mas aqueles que fizeram mal, veja o que nos diz aqui, verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, o julgamento dos mortos.
A terra, verso 11, a terra e o céu fugiram da sua presença e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, os livros do juízo. Outros livros foi aberto, o livro da vida. Então temos o juízo dos vivos para a vida e o juízo dos que vão para a morte. Outros livros foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Portanto, não pense que é apenas a graça que paira sobre o nosso destino, mas também as nossas obras, porque o que tenhamos feito também fará parte do juízo. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades, e entregaram os mortos que neles haviam. Portanto, o Hades, a sepultura, ou inferno, que é a mesma palavra que está no hebraico, a sepultura, e o inferno tem a mesma raiz, a mesma origem. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem são esses? Os que seguem Jesus recebem a vida e a vida eterna, não experimentarão a segunda morte. Mas agora nós vamos, a partir do verso 3 do capítulo 21 de Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, entre os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estavam assentados no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas, acrescentou. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É Jesus que está sentado no trono, que venceu a morte, foi ressurreto, ressuscitou e foi preparar-nos lugar. E disse: eis que farei novas todas as coisas. Está aqui no verso 5, capítulo 21 de Apocalipse. E acrescenta isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E o verso 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia preciosa de jaspe, clara como cristal. Então, verso 9. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, o esposo e o cordeiro. Ele me levou o Espírito ao grande, alto e santo monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ali, você, eu e toda a comunidade que segue a palavra de Deus passaremos a viver eternamente. Não experimentaremos a segunda morte, mas estaremos com Deus para sempre. Ai daqueles que perseguem o caminho de Satanás, porém encontrarão a segunda morte, porque o juízo levará em conta as suas obras. Mas para nós, aqueles que foram redimidos pela graça de Deus, pela graça somos salvos de uma vida de pecado para uma vida incorruptível. Vê e entende. Os mortos morreram, mas não precisam experimentar a segunda morte. Veja, vê e entende. Curta, compartilhe e siga essa programação e ore conosco. Pai querido, recebemos a Tua palavra, recebemos a Tua instrução, recebemos a Tua graça, a graça que pode transformar esse ser, não apenas futuramente num ser incorruptível, para não experimentar mais a morte, mas também para vivificar esse ser imperfeito, esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo com mente de pecado em uma mente que pensa nas coisas do céu e do alto, capaz de transmitir a Tua palavra e de vivificar corpos mortos que são espalhados por esse mundo para que não experimentem a segunda morte. Usa-nos segundo o poder do Teu Santo Espírito. Abençoa os que estão assistindo para que recebam o poder para a vida eterna e não para a morte eterna.
pois experimentamos a salvação através de Jesus Cristo e a bênção que peço a todos em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Seguimos, Vê e Entende.